Fim dos jogos que nos interessam, nós flamenguistas, da 12ª rodada. Flamengo vence Santos de 3-2 lá na Vila Belmiro com os portões fechados, mas vamos falar tudo isso depois da vinheta aí. Mas antes de tudo, galera, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, tá? Vamos falar sobre esse jogo, tudo o que aquilo envolveu e sobre a rodada do Brasileirão, falando até sobre outros times. Mas vamos à vinheta primeiramente. É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negras. Fim da 12ª rodada, pelo menos para os jogos que nos interessam. Amanhã tem Vasco e Cuiabá, que diretamente pouco interessa para o time do Flamengo. E mais um jogo onde o Flamengo jogou mal, muito mal, tá? Mais um jogo onde o Flamengo concedeu muitas chances aos adversários. Mais um jogo onde eu digo que foi um jogo à la Sampaoli, onde o Flamengo desesperadamente foi ao ataque e teve aquela trocação, tá? Muito que o Mauro César até falava no ano de 2021 com o Renato Gaúcho, mas não era tão explícita como hoje a gente vê no time de Sampaoli. Vamos ver qual é a análise do Mauro César Pereira em relação a isso, tá? Porque eu tenho algumas coisas eu concordo com o Mauro, outras coisas eu discordo, e eu acho que a análise dele é muito poluída em relação muito pela nacionalidade do treinador. Mas dito isto, vamos falar sobre aí esse jogo onde, para mim, erro tremendo, e até o comentarista que participou do jogo, fez ali a transmissão do jogo na Sport TV, na Premier, deixou muito claro que, cara, o Flamengo perde demais com a ausência do Arrascaeta. Eu entendi quando ele bota o Vitor Hugo pelo meio para tentar dar uma pegada a mais ali e ter uma criatividade com o Gerson, Everton Ribeiro e o Gabigol se movimentando mais. Mas no primeiro tempo, com as escapadas, o Everton Cebolinha foi como quem se destacou, e eu vou falar um pouco mais particularmente do Everton Cebolinha, tá? Porque por mais que críticas, a gente vê muita crítica em cima do Everton Cebolinha, eu quero falar um pouco mais detalhado do Everton Cebolinha. Então, assim, hoje o Flamengo não jogou bem, taticamente muito bagunçado, achei um time muito bagunçado, um pouco não teve o Wesley espetado como a gente viu em outros jogos, um Wesley mais contido, e quando o Wesley fica um pouco mais contido e no meio do caminho ali, tentando cobrir o espaço nas suas costas, para poder, por exemplo, o Mendonça, que jogou pelo lado do Ayrton Lucas, não teve o avanço do Ayrton Lucas, e o Soteldo, que jogou pelo lado do Wesley, também não teve o avanço do Wesley. E nesse molde onde os pontas do time adversário conseguem segurar os laterais do Flamengo, o Flamengo tem sofrido muito. O Bragantino já tinha dobrado em cima dos laterais do Flamengo e tido êxito nesse tipo de formação. Hoje, novamente, principalmente pelo lado direito, o Santos se aproveitou muito desse tipo de jogo, e o Wesley não conseguiu ser aquele lateral agudo onde recebia a bola nas costas da zaga para poder criar uma jogada. Então achei que o Wesley nesse aspecto foi muito mal, e quando ele fica no meio do caminho, geralmente ele sofre muito, e hoje novamente sofreu. O Flamengo tentou no segundo tempo de forma um pouco menos efetiva, mas conseguiu pouco ali controlar o jogo, mesmo assim cedeu algumas oportunidades ao Santos, e isso é que vem me preocupando. O Flamengo hoje é o terceiro time que mais cede oportunidade ao seu adversário. Matheus Cunha é o segundo goleiro que mais tem intervenção no jogo no Campeonato Brasileiro. Isso é sim preocupante, pois no jogo do mata-mata, o detalhe é determinante para você se classificar ou não. Então, quando você concede muitas oportunidades ao seu adversário, fatalmente, no jogo de mata-mata, num jogo onde seu adversário está mais ligado, está mais concentrado, ele vai conseguir finalizar melhor e assim podendo resultar numa eliminação do Flamengo, tá? Mas isso fica para depois. A gente entra naquela questão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro
você tem que pontuar, tá? O Flamengo deu mole na última rodada. E se você for botar na ponta do lápis, o Flamengo sai de 2 jogos fora de casa com 3 pontos. Poderia sair com 4, que seria o ideal ali, se você for parar para pensar no que remete ao Campeonato Brasileiro. Ou poderia ter saído com 6, que seria o excepcional para aqueles que buscam a conquista do Campeonato Brasileiro, tá? Mas saímos com 3 pontos, tá? Dessas 2 visitas fora de casa. Se você for parar para pensar, se fosse 2 empates, a gente sairia com 2, mas saímos com 3, ficamos ali em terceira posição. O Grêmio passou a gente na classificação do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, que perdeu para o Botafogo abriu e a gente continua a 7 pontos do Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo deixou a desejar, taticamente ainda muito bagunçado, tecnicamente alguns jogadores muito abaixo, e aí eu entro no Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, se você for parar para pensar nas suas atuações no ano, Everton Cebolinha realmente não tem tido muita efetividade, não foi muito bem naquilo que a gente espera dele. A gente espera geralmente do Everton Cebolinha que ele seja mais ou menos um Michael, que vai quebrar linhas, que num drible ali vai conseguir quebrar a tática do adversário, mas o Everton Cebolinha tem sido extremamente eficaz, efetivo, tá? O Everton Cebolinha no ano é o jogador que tem mais assistência, o Everton Cebolinha no ano tem feito gols importantes, como hoje fez mais um gol importante, o gol que abre o placar e que abre o caminho para uma vitória, e por isso acho que as críticas têm que ser em cima daqueles que eu, por exemplo, gosto do futebol efetivo. E hoje, efetivamente, o Everton Cebolinha entrega muito. Vai ter muitas pessoas que discordam do meu discurso atual, mas eu entendo assim, tá? Eu acho que o Everton Cebolinha tem uma grande capacidade, ele é efetivo sim nesse time do Flamengo, como outros não têm sido, tá? E, mais uma vez, o Flamengo capenga pelo lado esquerdo. O Flamengo necessita muito da chegada do Luiz Araújo, entre outros jogadores. O Flamengo só tem a jogada pelo lado esquerdo ou então a bola enfiada nas costas da zaga com o Wesley. E isso, no segundo tempo, equilibrou mais quando o Vitor Hugo e Gerson passou a jogar por ali, porém não com tanta efetividade quanto a gente espera desse time. Então, eu acho que ainda há muita coisa a se evoluir, e o Flamengo tá aí nessa caminhada em que é o início de um trabalho. Eu falo muito do trabalho do Abel Ferreira aqui, onde ele levou praticamente 1 ano e meio para poder conseguir fazer o time do Palmeiras jogar com posse de bola, com agressividade, com resistência, com efetividade, com intensidade. É o que para mim falta nessa equipe do Flamengo. Porém, estamos no caminho certo. Por que eu digo que estamos no caminho certo? Porque por mais que não jogamos bem, precisamos vencer. E foi assim que o Abel chegou nessa etapa. Jogando mal, porém vencendo. Então, assim, onde você vê uma possível evolução, você tem que acreditar no trabalho. E por mais que o resultado em campo, a performance em campo não seja aquilo que você acredita, tem que ter continuidade no trabalho, credibilidade no trabalho e evolução no trabalho, tá? E nessa questão, nesse período de tempo do trabalho de Sampaoli, a gente já viu o Flamengo performando lá em cima, como a gente já viu o Flamengo performando lá embaixo. São oscilações comuns, normais de um time que está em construção e evoluindo para um trabalho, tá? Então, para mim, por mais que não tenha sido um grande jogo do Flamengo, não há nada perdido em relação ao que foi apresentado hoje do Flamengo. Performamos não muito bem, ganhamos e seguimos na busca do líder, que hoje é o Botafogo. E mais uma vez, como eu disse antes no pré-jogo, não subestime o Botafogo. Subestimaram o Corinthians, campeão, entre outros. A gente já viu isso na história. Cada notícia, por exemplo, tu acha que hoje, lá na Globo, eles fazem a votação de quem joga jogo, quem tem a possibilidade de ganhar. Foi 7-1 Palmeiras contra o Botafogo. Tu acha que isso não foi parar no vestiário lá? O Luiz Castro, o Abel Ferreira, entre outros treinadores portugueses, eles têm como característica
conseguir motivar os seus jogadores em cima desse tipo de comentário, em cima desse tipo de situação. Ó, os caras estão desacreditando da gente. E aí, vocês vão entrar com fome? Vocês vão entrar e vão dar a vida? Vocês vão entrar e vão mostrar para eles que eles estão errados, que vocês são capazes de vencer? Então, cara, parem. Não subestimem o Botafogo. Não subestimem o Botafogo, tá? Então vamos para cima. O Flamengo segue firme aí. Um abraço. Quarta-feira tem Flamengo e Alcas no Maracanã. Infelizmente eu vou estar trabalhando, não vou conseguir ir no jogo, mas estaremos acompanhando. Tem pré-jogo, pós-jogos e vamos se classificar para a próxima fase da Libertadores. Valeu, um abraço, saudações de Rubro Negro e até a próxima.